Pronto, então na aula passada nós falamos dos princípios do direito do trabalho. Agora nós iremos falar da relação de emprego. Eu disse a vocês que o direito do trabalho, apesar do nome trabalho significar toda forma de prestação de serviço em troca de uma remuneração, não são todas estas formas aquelas que o direito do trabalho visa proteger. Entre todas essas formas, uma delas ganhou maior destaque desde a Revolução Industrial, que é a relação de emprego. A gente não conhece essa nossa relação de emprego mais de 200 anos atrás. Então, de 200 anos, mais ou menos, para cá, é que nós conhecemos. A gente conhecia outras formas, escravidão, servidão, mas a relação de emprego subordinada é algo próprio do nosso sistema capitalista. Mas ela não é a única, a relação de emprego. Nós temos relação de trabalho autônomo, nós temos relação de trabalho avulso, nós temos o trabalhador eventual, nós temos o estágio. São todas elas formas de relação de trabalho. Então a gente poderia dizer que relação de trabalho é um gênero. Deste gênero, nós temos algumas espécies: trabalhador autônomo, trabalhador eventual, trabalhador avulso, estágio, emprego, vou colocar aqui voluntário também. Eu já tinha colocado voluntário, mas estou em prova. Emprego, desculpa. Obrigado. Então vejam que relação de trabalho envolve todas essas daqui. Mas a disciplina Direito do Trabalho, que quer tutelar a saúde, integridade moral, salário, esse conjunto de normas quer proteger todas aquelas formas ali? Não. Vai proteger exclusivamente essa. Então, de todas essas espécies de relação de trabalho, nós nos interessamos por aquela que é a imensa maioria das nossas formas de trabalho conhecidas, emprego. Por exemplo, eu, em relação à Fainol, eu não sou um trabalhador autônomo que presta serviço de forma autônoma à Fainol. Eu sou empregado da Fainol. Agora, o maior desafio da gente é como destacar a relação de emprego e distingui-la das demais espécies de relação de trabalho. Sabendo o que é relação de emprego, eu sei que nenhuma das outras se assemelha. Até parece um pouquinho. Mas no momento que eu identifico todos os elementos, eu tenho uma relação de emprego. Se faltar qualquer um dos elementos da relação de emprego, eu vou ter possivelmente uma dessas aqui. Então, o maior problema que a gente tem é compreender bem quais são os elementos essenciais que cumulativamente formam a relação de emprego. Sem a presença de todos eles, nós temos uma outra coisa, menos emprego. E onde é que a gente identifica, ou de onde a gente extrai os elementos da relação de emprego? Estão aqui, ó, artigos 2º e 3º da CLT. Vamos dar uma olhadinha aí? Boa noite. Artigo 2º. Vamos fazer o seguinte, vamos para o 3º e a gente volta para o 2º, fica mais lógico. Outra coisa que vocês vão perceber é que a nossa CLT não é muito sistemática não, viu gente? Pelo contrário, é bem assistemática. Você sai pulando, indo e voltando, indo e voltando. Ela não vem numa ordem lógica não. Então vamos lá, artigo 3º, para definir o que é empregado. Diz assim o artigo 3º da CLT. Todo mundo já tem aí o artigo para ler, para acompanhar? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O artigo 2º, por sua vez, ao definir
considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Quando diz aí, assumindo os riscos da atividade econômica, eu tenho alteridade. Quando diz que assalaria, eu tenho a onerosidade. Quando diz que dirige a prestação do serviço, quando dirige, eu tenho a subordinação. A prestação pessoal do serviço, eu tenho a pessoalidade. No artigo 3º, quando diz que todo empregado é pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, da leitura conjugada dos artigos 2º e 3º, eu extraio todos os elementos que compõem a relação de emprego. Se eu disse a vocês que só existe relação de emprego se todos esses requisitos aparecerem cumulativamente, isso significa que as demais relações de trabalho falta um ou outro desses elementos aí. Por exemplo, no trabalho voluntário, provavelmente qual seria o elemento ausente? Que é próprio da relação de emprego que não estaria aqui? A onerosidade. Porque o trabalho voluntário é o trabalho gratuito. E o contrário de gratuito é oneroso. No trabalho autônomo, provavelmente qual elemento faltaria ali? Subordinação. É assim que funciona. E é assim que está cheio de ação na Justiça do Trabalho. Um exemplo, o cara é representante comercial de uma determinada, sei lá, arroz. O cara é representante comercial de uma marca de arroz. Depois de algum tempo, ele entra com a reclamação trabalhista e busca todos os direitos próprios da relação de emprego. Salário, férias, mais um terço, depósitos de FGTS, aviso prévio que nunca recebeu na vida, tudo isso aí ele pede. A empresa vai se defender dizendo que ele não era empregado, e sim trabalhador autônomo, e que por conta disso não faz jus aos direitos específicos da relação de emprego. Então, a discussão, a instrução processual vai praticamente se ater a esse requisito aqui. O juiz vai procurar saber se havia ou não havia subordinação. Se ele identificar, se convencer de que era uma relação subordinada e que desde que os outros elementos apareçam, nesse caso o juiz julga procedente ou improcedente esse pedido, procedente. Então, se o cara tinha 5 anos lá na empresa, porque depois de 5 anos não cobra mais nada, né? Prescrição trabalhista. Se o cara já estava 7 anos, nunca recebeu férias, vai receber as férias dos últimos 5 anos. Se havia 13º, vai receber dos últimos 5 anos. O empregador vai ter que recolher o FGTS dos últimos 5 anos. Identificada uma relação de emprego, todas as normas passam a incidir sobre esta relação. A CLT, a Constituição no seu artigo 7º e as leis esparsas. Então, por mais absurdo que uma determinada relação possa parecer, o que interessa é, existem esses elementos? Sim. Então, o cara é empregado. Pode ser a atividade mais estranha, mais bizarra do mundo. O que interessa é aquilo ali. Eu posso ter toda uma documentação que indique no sentido contrário, mas se na realidade eram aqueles elementos que apareciam, é aquilo que vai prevalecer. Então vejam que os elementos que formam a relação de emprego não são requisitos puramente jurídicos. Pelo contrário, são requisitos fáticos que ocorrem no mundo real e que o direito simplesmente utilizou para dar efeitos. Por isso que se diz que o contrato de trabalho é um contrato realidade. Então, os elementos que compõem, eles são um fenômeno que existe no mundo
dos fatos e que o direito apreendeu e deu uma consequência jurídica. A primeira é pessoa física. Aí, na verdade, a gente pode até considerar muito mais um pressuposto do que realmente um requisito. Então, o primeiro é ser prestado por pessoa natural. Aqui a gente já exclui de plano uma impossibilidade de ter relação de emprego onde o empregado seja pessoa jurídica. Por esse requisito, é possível, gente, que exista uma relação de emprego entre pessoa jurídica e pessoa jurídica? Pode ou não pode ter? Uma pessoa jurídica presta serviço para outra. É relação de emprego isso? Não. Vai ser em algum momento? Não. Nunca. Se tem que ser pessoa física. Mas aí, para quem tem uma cabeça ruim, voltada para cometimento de infrações, surge uma grande possibilidade de camuflar uma relação de emprego, né? Como simulando que é uma relação entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. O cara é médico de um hospital, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. É empregado do hospital? É. Mas se o hospital quiser eliminar essa relação de emprego para se livrar de todos esses encargos trabalhistas, o que é que faz? Vá lá e continua uma pessoa jurídica para você, o microempreendedor individual. Agora não vou contratar mais o doutorzinho, não sei quem, não. Agora vou contratar a pessoa jurídica, tá. Porque sendo um serviço prestado por uma pessoa jurídica em benefício de uma outra pessoa jurídica, foi para o espaço a relação de emprego e surge aí no lugar um contrato de natureza civil, de prestação de serviços. Isso está sim. Normalmente as empresas têm se utilizado de pseudo-empresas para simular uma relação civil, quando na verdade, por trás daquilo ali, existe uma relação de emprego. Pode ser desconstituída essa relação? Pode. É só provar que existia aquilo ali. Porque se é uma contratação de uma pessoa jurídica, tem diferença quem é que vai lá no lugar? Pode ir o médico tal, o médico A, o médico B, o médico C, porque no caso, entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, eu estou contratando, na verdade, o serviço. Pouco importa quem vai prestar. Eles montam geralmente uma cooperativa de bens. Então, a cooperativa é um dos instrumentos mais usados para circular. Isso. E aí você pode contratar a cooperativa, né? Qual o crédito? Pois é, quando o hospital contrata a cooperativa, o interesse do hospital é ter o sujeito A e o sujeito B, ou ter um serviço de neurologia e pediatria, por exemplo? É ter a prestação do serviço. Então, a figura do prestador de serviço é essencial nesse tipo de contratação? A regra, não. Mas se, apesar de ter sido uma contratação entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, todos esses outros elementos sobressaem, olha, a pessoa jurídica, mas só pode ir lá prestar o serviço, João. Se ele mandar Pedro, não vale. Então já está aparecendo uma pessoalidade. Se tinha pagamento, independentemente de qual seja, sempre vai ter. Se é pessoa física ou jurídica, vai ter. Se for não eventual, algo próprio da empresa. E se houver principalmente isso daqui, subordinação, apesar de ele ter contratado uma pessoa jurídica, cooperativa, não interessa, no mundo fático, na realidade, o que existia era uma relação de emprego. Por mais que o empregador traga na hora, está preso aqui. O contrato não, excelência, aqui, ó, é um contrato aqui, ó. Pessoa jurídica, não tem nada a ver com isso. Mas se esses elementos sobressaem, some a relação civil e surge a relação de emprego. O fato de um serviço ser prestado por pessoa física não necessariamente significa que haja pessoalidade. Ser prestado por pessoa física simplesmente diz que é uma pessoa natural e não uma empresa que presta serviço. Mas a pessoalidade está ligada à ideia de infungibilidade ou impossibilidade de se fazer substituir. Por exemplo, no dia que eu estou cansado aqui, eu posso ficar mandando outras pessoas dar aula no meu lugar? Pode isso? O empregador aceita isso? No dia que o caixa do Bom Preço tomou umas e ficou cansado de outro dia, pode mandar o primo? Porque quando você contrata aquele cara, você contrata com a seguinte situação ou condição: quem presta o serviço é você.
numa relação de emprego, não é apenas o serviço que está sendo contratado, mas o serviço prestado por aquela pessoa. Quem presta o serviço é João. Então, há uma impossibilidade de se substituir a pessoa, a figura do prestador. Voltando lá para as classificações do direito contratual, a gente pode afirmar aí, sem sombra de dúvidas, que o contrato de trabalho é um contrato intuito personalíssimo. Só quem pode prestar aquele serviço é o empregado contratado. Claro que não é assim também tão rígido. Eventualmente, uma vez na vida, se o empregador autorizou que em determinado dia o empregado fizesse se substituir por outro, isso não vai descaracterizar a relação de emprego. Mas se passa a se tornar algo comum, um dia vai um, outro dia vai outro, um dia vai um, outro dia vai outro, nesse caso não há mais o que falar em relação de emprego, porque sumiu o critério da pessoalidade. Então, pessoalidade está ligada a essa impossibilidade de se transferir a prestação do serviço para outro sujeito que não seja o próprio empregado. Não pode ocorrer isso. Isso é interessante, viu, gente? Que a pessoalidade está ligada apenas à figura do empregado. Quem não pode substituir, quem não pode ser alterado é o empregado. Então quer dizer que o empregador pode? Pode. No empregador é o contrário disso tudo. Enquanto é requisito essencial da relação de emprego a pessoalidade em relação ao empregado, no que diz respeito ao empregador, vigora no direito do trabalho o princípio da despersonalização do empregador. O que isso significa? Que durante o vínculo empregatício, se houver alteração na titularidade da empresa, isso em nada irá afetar o contrato de trabalho. Então, se hoje eu trabalho aqui na FAIOL, aí a FAIOL é adquirida numa faculdade de São Paulo, altera alguma coisa em relação ao meu contrato de trabalho? Não. A gente vai estudar o porquê depois. Mas se substituir uma por outra, não tem problema nenhum. O cara trabalha ali no bom preço, o bom preço foi adquirido pela Walmart. Mudou alguma coisa no contrato de trabalho deles? É o mesmo, não faz diferença nenhuma. Ficar alterando o polo do empregador em nada influencia no contrato de trabalho. Não muda em nada. Não altera em nada. O que eu já tinha adquirido permanece, o que já era meu, o outro que entrar, o novo que entra não significa extinção do contrato anterior e nascimento do novo contrato com um novo integrante. Não, pelo contrário. É o único e mesmo contrato. Uma história só. Itaú e Unibanco. Eu trabalhava no Unibanco, Itaú foi lá e adquiriu. Extinguiu-se um contrato com o Unibanco e nasceu um novo contrato começando do zero do Itaú? Não. É o mesmo contrato de sempre. A gente vai estudar depois a razão disso. Então, a pessoalidade é essa impossibilidade de se alterar, de se substituir a figura do empregado. Onerosidade. Onerosidade é bem característica de todo e qualquer contrato de trabalho. Faltou a onerosidade, como qualquer um deles, não existe mais relação de emprego. E o que é a onerosidade? A gente já viu lá em contratos, né? Onerosidade significa que há sacrifícios para ambas as partes, vantagens para ambas as partes. Qual é o principal sacrifício do empregado? O dispêndio, né, de energia em favor do tomador de serviço. Em compensação, qual é a maior vantagem? Receber o salário. E é essa remuneração aí que caracteriza. Vou parar. O que caracteriza a onerosidade é a existência de pagamento, não do salário em si, mas qualquer contraprestação em favor dele. Existem pagamentos que são in natura. O cara paga por vestuário, alimentação, carro, cigarro. Hoje não mais, né? Gasolina. Mas antigamente pagava, né?
E o meu trabalhava na Souza Cruz e recebia lá os pacoteiros lá de cigarro. Era uma forma de pagamento. Uma parcela do salário era cigarro. Se o cara Entende? faria. Não fuma. Hã? Salário. Uma parte do salário dele é a inatura, cigarro. Hoje não vale, porque é nocivo ao saúde. É, salário. Se o cara receber cesta básica, em regra é salário. Então eu recebo R$400 em grana mesmo, em espécie, mais uma cesta básica, mais 2 conjuntos de roupa, mais, sei lá, qualquer outra coisa aí. Perfume, pronto. Meu salário são R$400. Meu salário é o somatório disso tudo. Então, quando o empregador for recolher FGTS, vai recolher FGTS não sobre R$400, mas sobre todas essas verbas e produtos. A gente fazer uma mensuração. Valor de mercado. Se for salário mínimo, se ele tem como contrato um salário mínimo, aí tem limites. 20% pode valer mais do que 20% de alimento, 25% de moradia. Mas se o salário não for mínimo dele, esses pagamentos em utilidades, ele comprou o valor de mercado. Então, normalmente, se o cara trabalha em Salvador, essas pesquisas dizem quando é o valor da cesta básica em Salvador. Ou pode ter uma convenção coletiva que defina também, não tem problema nenhum. Portou, é isso mesmo. Segundo Godinho, é importante analisar a onerosidade sob 2 aspectos. Um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é a constatação real se está havendo pagamento ou não está havendo pagamento. Eu disse a vocês agora aí que eu posso pagar em cigarro, dinheiro, roupa, tênis, carro, apartamento, qualquer coisa eu posso pagar salário para alguém. É um dado fácil de encontrar se está vendo ou se não está vendo na velocidade, né? Às vezes o cara não está tendo o salário em espécie, que em tese não é possível, porque numa relação de emprego eu tenho que garantir pelo menos 30% em espécie. Então se eu pago um salário de R$10 mil, contratei um cara para receber R$10 mil, obrigatoriamente pelo menos 3 mil tem que ser em espécie. Os outros 7 mil eu posso pagar do jeito que eu quiser. Mulher, droga. Droga não pode, né? Mas falando agora de nem um cigarro que é legal não pode, que nocivo não pode. Droga não, viu gente? Tem que fazer entonação de ironia mais clara aí, né? Para não ficar dúvida. Depois de perguntar para os colegas que você está falando na sala. Tá parecendo o Sheldon lá do Big Bang Theory, né? Que ele não entende sarcasmo, né? Sim, mas a onerosidade, enquanto dado objetivo, é fácil de verificar se está vendo ou se não está vendo. É só olhar lá se está caindo dinheiro, se está recebendo salário, se está recebendo alimentação, se está recebendo vestuário. O problema maior é quando a gente fala da onerosidade sob o ponto de vista subjetivo. Quando se fala em onerosidade sob este aspecto, nós estamos falando da intenção. Se o empregado, isso também é analisando a partir do ponto de vista do empregado, se ele é empregado, tem a intenção de trabalhar pensando em receber dinheiro. Tem alguém que trabalha sem pensar em receber dinheiro? Tem. Essa galera aqui, ó. Essa galerinha aí, os opositores, quem são eles aí? Esse pessoal aí dos mormons, por exemplo. Bom, vamos imaginar que tem a pessoalidade, não a eventualidade, que a gente vai explicar ainda, e subordinação, mas não recebe salário. Sob o ponto de vista objetivo, está havendo pagamento de salário ou não está havendo pagamento de salário? Objetivamente falando.
Está vendo ou está vendo? Não. Se não está havendo salário, então eu vou descartar logo a possibilidade de ser relação de emprego. Falta um dos elementos dessa relação. É assim que eu vou proceder? Não. Porque eu tenho que verificar agora sob o ponto de vista subjetivo. Porque às vezes eu posso ter arrumado emprego no bom preço e fiquei 6 meses sem ganhar salário. Sair. Aí quer dizer que também é relação de emprego porque não teve salário? Então por isso que a gente tem que ter cuidado para não se analisar apenas sob o ponto de vista objetivo. Só um segundo, veja essas duas situações. Um cara que está há um ano numa igreja prestando serviços sem receber nada. E outro que está no Congresso há 6 meses prestando serviço sem receber nada. Todos os dois têm todas as outras figuras, menos a onerosidade. Porque nenhum dos dois a gente conseguiu identificar nenhuma remuneração. Pelo fato de nas duas hipóteses não haver onerosidade, portanto, faltando um dos elementos da relação de emprego, poderia afirmar que nas duas situações não há relação de emprego? Nenhuma das duas é relação de emprego? Pois é, por isso que é importante. Mas nos dois, sob o ponto de vista objetivo, não há onerosidade. Mas sob o ponto de vista subjetivo, o cara que foi trabalhar no Congresso, mesmo sem ter recebido por 6 meses, foi com a intenção de receber ou com a intenção de não receber? Você foi com a intenção de receber. Então, apesar de, novamente, do ponto de vista objetivo não ter onerosidade, mas sob o ponto de vista subjetivo, tinha sim onerosidade. Porque ele tinha a intenção, ele tinha a vontade, ele só firmou aquela relação porque ele queria ganhar dinheiro. Já o cara lá, o mormon, tem onerosidade do ponto de vista subjetivo? Em regra não. Em regra, o que ele está buscando é qualquer coisa, menos dinheiro. É ajudar, é algo filantrópico, altruísta, a satisfação pessoal. O que ele não quer é salário, nunca quis receber salário. Então, nesse caso, se os dois ingressassem com uma reclamação trabalhista, pedindo salários, FGTS, férias e 13º, o resultado seria o mesmo para os dois? Teoricamente não, né? Em tese, o cara do Congresso iria ser reconhecido vínculo, o juiz ia mandar pagar os 6 meses de salário, mas isso, exatamente. No caso do mormon, o juiz ia falar que não é um tipo de serviço onde o objetivo do prestador é ser remunerado. Se ele não tem a intenção de ser remunerado, faltaria um dos elementos, a onerosidade. E faltando a onerosidade, nós não teríamos relação de pedido, gente. Então tem que ter cuidado com isso aí. O que a gente falou, onerosidade é pagamento de salário. Aí alguém chega lá e diz, eu trabalhei 3 meses e nunca recebi salário. Então não é relação de emprego não, porque não salário. O cara pode errar, né? Não é 10 anos, né? Não. Agora tem coisa. Não sei, agora teve um caso na Igreja Universal que o juiz reconheceu o vínculo de emprego com o pastor, viu, gente? Então, isso aqui é. Porque, na verdade, se a gente for argumentar para não ter onerosidade, a gente está usando argumento religioso e não jurídico. Não, o cara estava seguindo a Deus, não sei o quê, não queria receber salário. Então o argumento é sempre religioso. Uma esposa, presta atenção, gente. Uma esposa entra na justiça do trabalho contra o marido, querendo o reconhecimento do vínculo de emprego, porque tem um ano que ela está em casa cozinhando, passando, lavando, e não está recebendo salário. E aí, o juiz vai dar o vínculo, vai reconhecer o vínculo, e a senhora não vai pagar o salário? O cara que manda, o cara manda, olha, você hoje passa as roupas, lava isso, cozinha aqui. Presta atenção. Pega mais hoje. Se for identificar, tem subordinação, tem não eventualidade, tem pessoalidade e é prestado por pessoa física. Mas não tem onerosidade porque essa esposa não recebia salário pelo trabalho doméstico que ela fez. Não era recebida. Aí vem a pergunta: é relação de emprego? Pode nada. Pode cantar, professor. Pode nada.
caso aí o juiz reconhece vínculo empregatício entre o marido e a mulher aí? Não. Nunca seria a intenção da mulher fazer aquilo pensando em receber dinheiro, né? Porque se ela quer receber por isso, vai querer receber por qualquer coisa agora também, né? Não tem intenção, subjetivamente falando, nunca foi a intenção da esposa receber salário pelo serviço doméstico que ela fez. Mais complicado, porque fica mais complicado um pouco do que essa situação, porque eu acho que está numa região mais fronteiriça aí, seria pai e filho. Dá para reconhecer vínculo empregatício entre pai e filho? Acho que dependendo bem do caso concreto, dá. Está com a loja, o filho é caixa da loja. Ou é vendedor da loja. Pode ser empregado? Mas aí de casal com não conversa também, aí poderia também explorar isso. Poderia ficar com medo de Vocês têm aula aqui depois, gente? Não certeza absoluta? Sem falar. Ninguém tem certeza absoluta. Está morto também, né? Está morto do corpo e do ver, né? Quem só sabe que o corpo está morto. Ninguém sabe também, né? Daqui a 10 anos, como é que vai estar essa tecnologia toda aí? Produtivo bom aí, o cara toma todo dia de manhã e vai durando. Quem sabe, né? Está dando para entender por enquanto, gente? Ou vocês estão entendendo sem precisar dar mesmo aí? Ó, não é. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o artigo 3º. O artigo 3º disse lá que é uma característica, um requisito, um elemento essencial da relação de emprego, a natureza não eventual da prestação de serviço. Vejam que preferiram a CLT confundir a cabeça da gente, né? Porque em vez de colocar logo um elemento de forma positiva, colocou na negativa. Ele não diz o que é um requisito, ele diz o que não é relação de emprego. Ele diz que a relação de emprego é aquela que não seja eventual. Então, para a gente saber o que é não eventual, eu vou precisar saber primeiro o que é eventual. E o que é eventual? Até o som, trabalhar de segunda-feira, né? Isso é eventual, é? Não. Exatamente. Eventual é algo esporádico, algo exótico, algo que acontece hoje e só Deus sabe quando vai acontecer novamente. É algo. Mas já isso 2 vezes na semana? Já? 2 vezes na semana? Não. O único que você não pode usar como exemplo é a relação de emprego doméstico, porque o requisito não é de uma eventualidade, é continuidade. Então aí embola mais na cabeça. Vamos para a relação urbana. Então vamos lá, vamos seguir um raciocínio aqui. Eventual, então, é algo esporádico e episódico. Acontece agora, acontece lá para frente. A gente não consegue prever quando irá se repetir. E o que seria, então, o contrário de eventual? Porque a gente sabe que é eventual, mas é esse o requisito da relação de emprego? Não, o requisito da relação de emprego é a não eventualidade, é o não isso aí. Eu sei o que é isso, mas a relação de emprego é o que não for isso aí. E o que não é isso aí? O que é não esporádico? O que é não eventual? A gente é tentado, induzido a dizer
que a relação de emprego é aquela não eventual e eventual é o esporádico, a gente poderia concluir que para ser relação de emprego é algo contínuo. Será que a gente poderia dizer isso? Também não. Porque se a CLT quisesse que o elemento da relação de emprego fosse a continuidade, teria dito continuidade e não eventualidade. Além disso, quando a gente vai para a lei do trabalhador doméstico, lei 5859, lá diz o seguinte, que é elemento da relação de emprego a continuidade. Então, se para um ele disse que é não eventualidade e para outro ele disse que é a continuidade, e como a lei não contém palavras inúteis, dá para a gente concluir que não quis equiparar a CLT às duas situações. Então a gente já pode descartar logo que não eventualidade não é sinônimo de continuidade. E aí a doutrina se viu numa enrascada. O que é então não eventualidade? As confusões surgem porque a gente sempre tenta analisar esses requisitos da relação de emprego, tomando como referência o empregado. E a solução adotada para definir o que é não eventualidade foi sair da figura do empregado e prestar atenção na figura do empregador, na atividade econômica do empregador. Até que a doutrina então chegou à seguinte conclusão: não eventualidade é quando o empregado está inserido nas atividades comuns, normais e cotidianas da empresa. Porque se a gente fosse tomar continuidade como sendo o elemento caracterizador da relação de emprego, eu teria que forçosamente reconhecer que se um cara trabalha uma vez na semana, o cara não é empregado. Ou não? Se a continuidade fosse o elemento da relação de emprego, alguém que vai lá 2 vezes na semana, sendo que a semana tem 7, tem continuidade aí? Não. Eu não atingi nem a metade dos dias possíveis de trabalhar. Se a semana tem 7 dias, quantos dias eu posso trabalhar? 6, né? Porque um é para descanso. Um cara que está em 2 vezes lá não chegou nem na metade da possibilidade do que ele poderia trabalhar. Pode ser. Se eu desse aula 2 vezes na semana aqui, eu não seria empregado porque me falta a continuidade? Por isso que não é a continuidade o elemento da relação de emprego, e sim a não eventualidade compreendida como a atividade normal da empresa. Então, se por exemplo, um restaurante funciona uma vez na semana, só dia de domingo, se tem alguém lá, um garçom, que trabalha com subordinação, onerosidade e pessoalidade, o trabalho de garçom é algo que está inserido na atividade normal do restaurante? É. Então, preencheu a eventualidade? Preencheu. O fato de ele ir lá uma vez na semana influencia? Não. É tão empregado quanto alguém que está indo com o preço 6 dias na semana. Então, o número de dias que eu trabalho dentro de uma semana não é essencial para definir se o cara é ou não empregado. Então, qual seria a grande diferença entre esse cara que vai lá uma vez na semana e o que vai 6? Salário, né? Como o cara não vai receber, não vai trabalhar 44 horas por semana, pode muito bem receber um salário inferior. Se ele prestar serviço para vários restaurantes, não tem problema. Apareceu exclusividade ali como requisito na relação de emprego? Apareceu, gente? Não. Então, se eu trabalho aqui na FTC, e aí? Nos dois eu sou empregado. Os dois assinam minha carteira. Os dois recolhem a FGTS. Os dois me pagam o salário. Os dois me pagam férias. Os dois me pagam FTC. Falar dois parece que não dá nenhum, né? Vou somar. Mas a exclusividade é requisito essencial? Não. Não tem problema nenhum. Então, o que interessa para o cara ter o vínculo de emprego reconhecido é o que, gente? Aparecerem aqueles ali. Se o cara tem 50 empregos, em todos os 50, tem todos aqueles elementos ali? Tem. Então são 50 relações de emprego. Não tem problema algum. Então a não eventualidade são os fins da empresa. Se o cara está fixado nesses fins da empresa, se ele vai uma vez na semana, 2, 3 ou 6, isso é irrelevante para se definir a existência do vínculo. Mas é essencial para se definir a quantidade, o montante do salário. isso é a mesma coisa
aplicar para funcionário rural também? A mesma coisa. Só vai mudar para quem? Para o empregado doméstico. Porque além do empregado doméstico, optou por substituir a não eventualidade pela continuidade. Aí uma repetição de vários dias na semana já passa a ser essencial para a relação de emprego doméstico. Tem isso. Tem que ter cuidado só com isso. Mas a gente vai falar depois de empregado rural e doméstico também. Cinema, gente. Ó, não existe mais cinema na rua. Mas existe... Um vaqueiro que presta serviço 2 vezes no mês. Para você, para a Júlia, depois ele ainda passa uma para você e para o Júlia. Não, porque vai Nunca resta. É exclusivo. É consórcio, mais além do trabalhador rural, permite um consórcio de empregadores. Podem pegar vários empregadores rurais, formar um consórcio e o cara presta serviço é empregado do consórcio. Então, se hoje ele está fazendo diabo, está fazendo quê, não teria problema. Agora ele trouxe o vaqueiro de lá hoje para poder pintar o portão da casa dele. Eu tenho uma foto. Isso vale. Se ele fizer isso sempre, é possível até que a gente identifique 2 vínculos aí, um de emprego doméstico e outro de emprego rural. Aí manda lavar o carro depois. Botar o cara para dirigir, o menino lá na faculdade, vai lá no mercado, leva lá. Já está prestando serviço, não mais para fazer, já está prestando serviço para a família, né? Eu até venho dirigindo todo dia trazendo esses caras para a faculdade aqui. Professor, eu quero conversar com o senhor aí. Agora eu sou de uma ideia aqui que passou o motorista desses caras aí. Vamos analisar aqui. Tem uma vez que eu dei uma palestra na cooperativa aí, Walmart, e aí era metade produtor rural e outra metade empregado rural. Aí depois terminou a palestra, no outro dia, uma fazendeira ligou lá no escritório e falou assim: como é que você fala aquelas coisas lá, cheio de empregado rural lá, agora olha, correndo e vendo lá. Se quisesse saber das coisas do dia lá, né? Tá cheio de empregado rural, você tá falando isso, aquilo, outro. Todo mundo ficou esperto. Agora, ainda bem que eu não sou do Ministério Público do Trabalho, nem do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Se tivesse falando um negócio desse, ia chover algo de infração, né? Não pode se fazer nada. De todas as características da relação de emprego, gente, sem sombra de dúvida, a mais importante é essa aqui. É tão importante que normalmente se diz o seguinte, que a relação de emprego é a relação de trabalho subordinada. Se a gente pudesse pegar a relação de emprego como uma célulazinha, o núcleo seria, com certeza, a subordinação. Mas o que é subordinação? Que a colega ficou com medo. Não, meu marido não manda em mim, não. Não é esse tipo de subordinação. A subordinação é a sujeição de uma pessoa por outra? Não é isso. Isso ficou lá na época da escravidão, né? Em que o escravo não era sujeito de direito, era o objeto de outro. Então aqui subordinação não é sujeição, não é o domínio de um homem por outro homem. Será então que esta sujeição seria uma sujeição econômica? Ou seja, a subordinação seria econômica? O empregado é subordinado porque ele é mais pobre do que o empregador. É aí que decide a subordinação. Não, porque apesar de ser difícil, talvez ele encontre situações que o empregado seja mais rico do que o empregador. Se Bill Gates fosse contratado aí para prestar um serviço para uma empresa, um empregado, teoricamente ele é mais rico do que qualquer empresa do Brasil aqui. Então isso pode muito bem acontecer. Pode ou não pode? Então a subordinação não é econômica, não. Será então que ela é uma subordinação técnica? O empregado é subordinado ao empregador porque o empregador detém maiores conhecimentos sobre aquilo do que o empregado. Essa aí já passou há muito tempo, né? É possível hoje que a gente tenha muito mais situações entre os empregados conheçam mais do que o empregador. Até porque as nossas relações hoje são muito mais materiais, são de ideias, né? Hoje em dia o empregador contrata mais o cara pelo que ele faz com a cabeça, e não mecanicamente. Então, se eu tiver aí um jornal
tal como uma empresa de publicidade. Meus empregados devem ter muito mais técnica do que eu. Não sei nada de publicidade. Só peguei um dinheiro lá para parar, investir e contratei esses caras aí. Então a subordinação também não é técnica. E é o que então essa subordinação? Vem a doutrina dizer que ela é jurídica. Jurídica em que sentido? Jurídica no sentido de quê? Voltem aí para o artigo 2º. No finalzinho diz que o empregador faz o quê? Dirige a prestação pessoal do serviço. Dirigir a prestação pessoal do serviço significa que é o empregador quem define o modo como será executado o serviço. É uma definição jurídica. A subordinação é jurídica, a subordinação é técnica, a subordinação não é econômica, a subordinação é jurídica. Existe uma relação de hierarquia. Alguém tem poderes para emitir ordens. O outro, no instante que firma esse contrato, passa a ter a obrigação de respeitar as ordens emitidas, emanadas pelo empregador. Daí que reside essa subordinação jurídica. Se você contratar uma pessoa para ir lá consertar um chuveiro, o cara é um trabalhador que vai ser seu empregado porque esse serviço ou é autônomo? É autônomo. Ele que define o modo como ele vai executar esse serviço, ou você fica dizendo, não usa essa chave não, usa essa de cá, não vira para cá, não vira para cá, é assim que você fica fazendo, você só quer que o cara parar, que sai do negócio e vai embora. E cobre barato, né? Que não é a realidade. Então, quando o trabalho é autônomo, quem define o modo de se executar o serviço é o próprio prestador do serviço. Mas quando nós estamos diante de uma relação de emprego, quem define o modo como se prestar esse serviço é o empregador. É como se acontecesse o seguinte: quando o empregado firma o contrato de trabalho, o que ele acaba fazendo é entregando para o empregador isso. Para o empregador, a partir de agora, é o senhor que decide como eu vou fazer esse serviço. Aí está a subordinação. Além disso, não só o modo, mas o tempo. Se eu sou autônomo, um representante comercial autônomo, se eu não quiser trabalhar hoje, posso ficar em casa? Posso, mas não é o risco. O dia que eu não trabalho, o dia que eu não ganho. Mas quando nós temos uma relação de emprego, o tempo, quando se fazer o serviço, é decidido pelo empregado? Não. Você liga lá e fala, hoje eu não vou não, viu? Assim? O empregador diz, o trabalho aqui é o seguinte, segunda a sábado, de 8 às 12, pronto. No dia que não for para ser assim, quem é que vai dizer? É o empregador. Porque também, no momento que se formou esse contrato de trabalho, o empregado entregou para o seu empregador o tempo. Então, o empregador, diga quando que eu vou fazer esse serviço. Quais dias, qual a minha jornada, qual o meu intervalo. O empregador que define isso. Esse conjunto é a subordinação. Mas a gente vê mesmo a subordinação se revelando pela presença na relação de emprego do chamado poder diretivo do empregador. A manifestação clara da subordinação jurídica é a presença do poder diretivo do empregador. E o que diz o poder diretivo do empregador? Que quem define, quem toma as rédeas é este empregador. Como? Primeiro, fiscalizando. O empregador pode fiscalizar o trabalho do empregado? Desde que não ofenda direitos de personalidade do empregado, pode. Se alguém sair no corredor, vai ver o empregador me fiscalizando. Dona menina ali, né? Dona Malva está fiscalizando se eu chego no horário e se eu saio no horário. Tanto é que se eu não viesse hoje, eu metia a falta lá, né? E aí no final do mês, tinha descontado esse dia. Não só esse dia, como repouso também.
Então, o empregador está fiscalizando? Tá. Poderia instalar câmeras? Se fosse aqui no local de trabalho, sim, não pode botar no banheiro. Que aí é ofende, né? Tem privacidade e intimidade. Poderia fazer revistas íntimas? Não. Mas uma empresa farmacêutica, por exemplo, será que o empregador teria a possibilidade de mandar os empregados abrir a bolsa da mulher da legislação para alguma coisa? O juiz de direito diz que sim. Mesmo que seja ponderada, mesmo que seja proporcional em razão da atividade, em razão do perigo, poderia sim fazer esse tipo de fiscalização. Você gosta de experimento, não, professor? Você gosta de ver? Eu, sinceramente, acho que não cabe nenhum tipo de revite. Nesse caso, professor, essa revista ela teria que ser com todos os empregados? Pode ser aleatório, né? Pode ser por amostragem. Por amostragem, mas o único não tem calçamento ou frangimento como ela falou. Não, depende desse único. Se for sempre o mesmo, né? Sorteio, geralmente é um sorteio. Você trabalha para o seu próprio, você é o aluno, senão ia ser processo. Eu vou com cara de corintiano assim, eu quero revistar toda hora. No meu caso. Mas o empregador pode fiscalizar? Pode. Por que ele pode? Porque o poder diretivo decorre dessa subordinação. Mas talvez a principal manifestação da subordinação seja o poder punitivo do empregador. A gente verifica de verdade a existência da subordinação quando a gente vê o empregador tendo o direito de punir o empregado. Quais são as punições normais que se tem? Advertência verbal, advertência por escrito, suspensão e a pior de todas, despedir o cara por justa causa. Na suspensão. Se o empregado comete uma falta grave, o empregador está autorizado a despedir esse empregado por justa causa. De todas as penalidades possíveis, essa com certeza é a mais intensa, é a mais forte, é a que mais traz prejuízos ao empregado. Isso decorre da subordinação. Certo? Artigo 6º. Qual a importância do artigo 6º? Porque foi uma alteração. Ela não é recente mais, mas foi importante à época. Porque se dizia o seguinte: imagine a situação em que alguém, pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, é costureiro de uma fábrica de lingerie, tem 200 empregadas ali dentro, mas tem 30 que trabalham em casa. Será que essas 30 são empregadas dessa indústria? Todos os outros elementos aparecem. A discussão vai ficar em torno da subordinação. Porque lá no artigo 2º diz que o empregador dirige a prestação pessoal do serviço. Dá as ordens, indica como fazer, fiscaliza, pune, determina, supervisiona. Mas quando a mulher está lá na casa dela, como é que vai ficar essa situação? Sempre se teve essa dúvida. E o artigo 6º da CLT nunca foi capaz de responder essa questão. Quem está trabalhando em domicílio, tendo os outros, existe ou não existe subordinação? Por que discutir se existe ou não existe subordinação? Porque sem subordinação não existiria emprego. Mas aí este artigo 6º da CLT foi alterado. Vamos ver agora como ele está, para ver se ele ainda deixa margem a algum tipo de dúvida. Artigo 6º diz assim: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então ele disse que eu não preciso estar sob as asas do empregador para que fique caracterizada a subordinação. Eu posso ter empregado dentro do âmbito empresarial, posso ter empregado que trabalha em domicílio e posso ter empregado que trabalha externamente, um vendedor, por exemplo. E aí vem, parágrafo único, que é o principal: os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão
supervisão se equipare para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, substitui-se, é como se a gente equiparasse. A subordinação sempre foi tratada como essa possibilidade do empregador emitir ordens diretas, dirigir pessoalmente a prestação de serviço. Mas o cara que trabalha em domicílio, como essa subordinação se caracterizaria? E aí vem o parágrafo da resposta. Qualquer meio telemático ou informatizado de comunicação, se estiver sendo usado como instrumento de controle e supervisão, já é a mesma coisa de subordinação jurídica. Então, alguém que tem que acessar um e-mail de meia hora para dizer o que fez, alguém que está trabalhando com o smartphone o tempo todo ligado, conectado ao empregador, alguém que na hora que vai começar o serviço tem que dar o login na intranet do sistema, na hora de terminar e encerrar. Todos eles estão servindo para o empregador controlar o empregado. Então, todos eles estão servindo para dar também àqueles que estão à distância a característica de subordinação. Tem gente que às vezes está à distância, mas está mais subordinado, está mais controlado do que o cara que está ali frente a frente com ele. Né? Tem gente que se esse telefone toca e o cara não atende, é advertência, suspensão. Exatamente. Aí veio uma questão que tem gerado discussões, exatamente essa. Eu trabalho até 6 horas da tarde. Depois de 6 horas, estou lá em casa 7 da noite, o cara me manda um e-mail. E aí, o que você fez com aquele relatório? Vai ter não sei aonde. O que você achou daquela reunião? Fiz isso. Será que ele ainda não estaria exercendo o controle aí? Estaria. Ora aí. E o que é que tem feito muitas empresas? Terminou o trabalho, o sistema cai, bateu 6 horas, o sistema fecha, você não faz mais nada com o sistema. Manda deixar o telefone na empresa, tudo, para evitar que ainda continue se perpetuando essa subordinação. E aí o cara começa a pedir hora extra. Ou seja, em domingo o cara pode exigir horas de sobreaviso. Ou seja, um horário fora do trabalho dele. Então ele tem que ter cuidado. Dá um aparelho desse. Tem algumas decisões que dizem que um simples bit que não caracteriza. Só o simples uso do bit não. Sim, mas o telefone é um bit, então fica ali no final de semana com o telefone. Não, o simples fato de ter o bit não caracteriza a subordinação, mas esse bit efetivamente está sendo utilizado e há determinação para que se mantenha de sobreaviso, esperando qualquer momento ser chamado, aí tem. Só levar o celular para casa não quer dizer que o cara está sendo subordinado. Só isso não. O cidadão da empresa tem o celular, mas ela o obriga a estar com o celular sempre. Se ela diz, não sai junto do celular, que você pode ser chamado a qualquer hora, Para evitar isso, tinha que deixar o celular em casa. ou então, se ele levar para casa, você não fala nada. Leva para casa e usa como se fosse pessoal. Esquece o cara, não manda nenhuma mensagem para perguntar onde ficou a chave e tal. É porque o cara tem que falar, você pode ter a chave para fazer nada. Mas tem sentido sobreaviso que você tem que. A gente vai falar depois de sobreaviso. Hora de prontidão e hora de sobreaviso. A gente fala dos dois, mais adiante. Último requisito, pessoal. O último requisito é a alteridade. Alteridade vem de alter. Alter significa outro, né? Não é isso? Alter ego não é o meu outro eu. Todo mundo tem um alter ego aqui, não tem? É só entrar no Facebook de qualquer um. No Facebook não tem foto feia de ninguém. No Facebook não tem nada que constrói a pessoa. No Facebook não tem nada que arranhe a imagem da pessoa. Todo mundo é refletido no Facebook, né? Ninguém bota quando foi na feira a foto, bota a foto quando está viajando para um lugar bom, né? Então o nosso alter ego é aquilo ali. Só tem coisa do bom e do melhor. Então o que você queria é que tudo que você sente é aquele jeito. Cadê que ninguém bota lá? Bota o estou no número 2 agora, vem para a revista. Porque todo mundo quer ser igual a Sandy, né? O que não faz no candidato, cara? Sandy não vai, não é?
duas modelos lá, Porta dos Fundos. Sim, o que é que isso tem a ver com o requisito da relação de emprego? Tem a ver que se eu trabalho na Chile, fabricando tênis fila, trabalho na fábrica Chile, eu produzo 30 pares de tênis por dia. Esses 30 pares de tênis, ao final da minha jornada, são meus, gente. São meus esses 30 pares produzidos, são de quem? Do empregador. Então, o que eu produzo, o resultado do meu trabalho é meu, o resultado do meu trabalho é do empregador. Muitas vezes alguém produz 50 carros por mês e no final não tem dinheiro nem para comprar um desses aí. Aí que está mais valido, né? Eu tenho alguém que produz 50 geladeiras, mas que no final do mês não tem salário para comprar nada. Assim que funciona, né? Esse empregador fica rico. Tem que retirar o excedente do que seria feito, né? Fica aí com esse passo. Fica rico porque sonega imposto, né? O empregador fica rico porque sonega imposto, não paga quem é esse empregado. Aí fica rico, né? E vale a pena não pagar, né? Uma indústria que tem 3.000 funcionários. Se não pagar a hora extra que tem um deles, metade vai entrar na justiça. Eu já ganhei. Porque não vai ter problema com metade. Da metade que vai entrar na justiça, 70% vai fazer um acordo para pagar menos do que deve. Já valeu a pena participar. Vários vão tomar em procedência. E os juros são baixos demais, né, gente? 1% não capitalizado é bom. Então, se você pega um banco que tem uma dívida trabalhista de 1 milhão com o empregado, a justiça já deu, está na execução agora, 1 milhão a 1%, se o banco pagar esse dinheiro para o empregado, ele pega. Mas é melhor o quê? Deixar os juros comer, pegar esse 1 milhão emprestado para desesperado igual a gente, que pega 10 e paga 20, né? Então 1% dele lá, que ele deixou de pagar, botando para girar, ele ganha 10, 20, 30. No final de algum tempo, o que rendeu dinheiro? Deus vai pagar a dívida dele e ainda sobrou. Então vai ter para ficar pagando a dívida trabalhista. Professor, você dá uma regra, não pode falar. Mas aí, a justiça no trabalho é famosa por ganhar e não levar. Você tem um empregado lá que recebe uma sentença favorável dizendo, pague isso e isso. Na hora que vai para a execução, cadê o bem da empresa? Cadê a empresa? Entra lá, passa em júri e procurar a conta do cara do zerado, quer ver? Nem dinheiro que ela tem. Vai procurar carro no do cara, não tem. Vai procurar, não tem nada no da empresa. Tem nada ele vai fazer. Aí por isso que vai surgir a responsabilidade jurídica, né? Faz sim para o sócio. A empresa é pobre, mas o sócio é milionário, como dele. Sim, mas isso aqui, gente, isso aqui é um lado da moeda. Apesar de tudo que é produzido pelo empregado não pertencer a ele, e sim à empresa, o outro lado da moeda é que também todos os riscos da atividade econômica, quem assume é o empregador. Então, se por exemplo, está numa época de crise, a empresa pode dizer, esse mês não tem salário não, porque eu não tive lucro. Pode fazer isso a empresa? O problema é. Mas tem coisas menores que também acabam se tornando diferentes. Por exemplo, eu não estou lembrando que empresa foi, mas teve uma empresa que descontava X reais de todos os seus empregados pelos pequenos furtos que eram cometidos lá dentro dos clientes. Uma americana da vez tem como controlar tudo, gente? O meu pai mesmo disse que toda hora chega com o preço lá, abre o negócio, como lá, lá. Seu pai? É. Então o mercado tem prejuízo
deveria assumir o risco por isso aí? O empregador. Mas o que é que uma empresa estava fazendo? Todo final de mês descontava R$10 dos empregados para cobrir aquele prejuízo. É válido isso daí? Não. Eu sou cobrador do ônibus, entro lá no bairro desse, 11 da noite, e o cara entra, toma tudo. O empregador pode descontar, fala, olha, eu olhei aqui na catraca, foram 10 passadas, então R$24. Perdeu esses R$24, você e o motorista vão assumir 12 ligados. Salário do mês que vem, R$12 a menos no seu, R$12 a menos no bem. Poderia isso? Porque quem assume os riscos da atividade é o empregador. Então são dois lados da moeda da alteridade. Alguma dúvida, gente? Na próxima aula, que é quando? Quinta, né? Na próxima aula a gente vai falar dessas outras relações de trabalho, viu? No caso de banco, os caixas assumem qualquer diferença. Assumem.